E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com você sobre os sintomas da temível e tão temida hérnia de disco. Meu nome é Lucas Sagoy Alves, eu sou médico ortopedista e especialista em doenças da coluna e hoje eu vou falar com você sobre quais são os sintomas da hérnia de disco. Bom, pessoal, no primeiro vídeo que a gente falou sobre essa doença, a gente conversou um pouco sobre a anatomia da coluna e como é que ocorre e quais são as causas da hérnia de disco. E hoje eu vou conversar com você sobre quais são os sintomas que esses pacientes que sofrem dessa doença, eles têm. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente saber que a hérnia de disco é um sintoma, é uma doença que vai afetar o nervo normalmente. Normalmente, esses pacientes que sofrem de hérnia de disco, eles podem ter um quadro de dor lombar no início, quando ocorre a ruptura do disco e também por causa de uma contratura muscular intensa, que é o corpo tentando proteger essa coluna da hérnia de disco. Então, o paciente pode ter o famoso travamento da coluna lombar, mas isso é por causa da musculatura que está se contraturando, não é por causa direta da hérnia de disco. E o sintoma principal da hérnia de disco é a famosa dor irradiada. Por quê? Porque a hérnia que vai sair do disco, né, da parte do centro do disco, ela vai vir para fora e vai apertar esses nervinhos que vão descer, se for na lombar, para as pernas, se for na região cervical, para os braços. Então, como é que são os sintomas? Em primeiro lugar, o paciente ele sente então aquela famosa irradiação, né, que comumente a gente chama da dor ciática, então aquela dor que vai irradiar lá das costas, vai pegar, se for lombar, obviamente, né, vai pegar a região do glúteo. E dependendo da localização da hérnia, essa dor ela pode ficar só na região da coxa, sem descer para baixo do joelho, pode pegar até o joelho e pode, em casos de hérnias de disco mais embaixo na coluna, né, ali a gente fala L4, L5, L5, S1, o paciente pode ter então a dor que vai até as pernas, né, até a batata da perna, até a região do pé. O mais comum desses pacientes que sofrem de hérnia de disco é ter a dor ao repouso e a dor noturna. Então isso é muito bom diferenciar quando a gente vai fazer a anamnese, né, a conversa com esse paciente. O sintoma clássico é aquele paciente que ele vai dormir de noite e daí começa a ter aquela irradiação para a perna que incomoda, que não deixa o paciente dormir. E normalmente quando o paciente se levanta por causa da dor e dá uma caminhada em casa, né, dá uma volta em casa, normalmente essa dor tende a diminuir. E o mesmo jeito acontece quando o paciente vai trabalhar, ele senta na cadeira, relaxa a musculatura e começa a piorar a dor. E por que isso? Porque quando a gente relaxa a nossa musculatura, seja sendo sentado, seja dormindo, essa musculatura relaxada, ela aperta mais, desestabiliza mais a coluna, então acontece uma maior avanço, digamos assim, da hérnia de disco em relação ao nervo, causando uma piora da dor desse paciente. Quando a hérnia de disco é na região cervical, esse paciente vai ter o mesmo sintoma, só que daí na região do braço. Então pode ter uma dor mais voltada para a parte do ombro, pode ter uma dor mais voltada para a região do braço, pode ser da região do antebraço e também formigamentos na mão. Quando é que essa hérnia se torna mais grave, né? Quando é que começa a ser mais uma emergência, né, médica, esse tipo de doença? Quando o paciente começa a ter alterações neurológicas, não só a questão da dor. O que são as alterações neurológicas? Primeira coisa, perda de força. Então isso aí é feito o diagnóstico no consultório a partir do exame físico. Então esse paciente ele vai fazer movimentos no consultório contra a força do médico e ele pode ter perda de força. Então, como exemplo no braço, né? Então a gente vai pedir para o paciente fazer a flexão do braço, o paciente vai ter dificuldade de puxar o braço para cima ou a extensão do punho. Se for na parte das pernas, né, pode ter dificuldade de mexer a perna para cima ou de levantar o pé, isso é uma alteração de força. Ele pode ter também alterações de sensibilidade, então a gente faz o teste de toque desse paciente e pode ter alterações de um lado para o outro, um lado ele pode sentir mais, outro lado pode sentir menos, e também os testes de reflexo, que é o famoso teste do martelinho, que a gente vai bater em algumas regiões específicas para ver se está passando a informação do cérebro até aquele membro. Então essas são as alterações neurológicas que esse paciente pode ter. E em casos extremamente graves, tá, em hérnias muito grandes, muito volumosas, onde aperta muito o canal,
pode ter a famosa síndrome da caldequina, que é uma emergência médica. É quando acontece uma compressão muito intensa da medula, não comprimindo só o nervo, mas sim a medula desse paciente. Ele começa a ter alterações de sensibilidade na região do períneo, né, na parte de bolsa escrotal, na parte vaginal, se for mulher, ou também pode ter alterações da parte fecal e urinária, pode ter retenção de urina ou retenção de fezes, ou também a perda de fezes em casos também mais graves. Nesse caso aí, normalmente o paciente tem que ser encaminhado para um tratamento cirúrgico de urgência para descomprimir e tirar aquela hérnia de disco. Tá certo? No próximo vídeo aí eu vou conversar com vocês sobre como é feito o diagnóstico desse paciente, que exames a gente tem que fazer para diagnosticar a hérnia de disco. E se tu gostou desse vídeo, deixa um like aqui e compartilha com teus amigos para saber mais. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Um abraço!